Pessoal, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre a termodinâmica. Relembrando aí que a termodinâmica, como já foi mencionado aí nas últimas aulas, foi muito importante para o processo de industrialização, ou a questão o uso da física para a modernização e utilização desses conceitos para a produção de trabalho, né? Aí, claro, daí surgiram as máquinas a vapor e, consequentemente, as máquinas de combustão. Então, tudo isso utiliza-se dos estudos da termodinâmica. Então, é o seguinte, dessa vez nós iremos continuar falando sobre a termodinâmica, só que nós iremos falar hoje sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, o que vem ser essa primeira lei? Lembrando que a primeira lei da termodinâmica ela é conhecida por uma equação. A equação que é igual a, no caso, Q, de quantidade de calor, é igual a tal mais ΔU. Lembrando que tal é o trabalho, Q é a quantidade de calor e ΔU, variação de energia interna. Então é o seguinte, quando se trata de máquinas térmicas, significa dizer que uma determinada quantidade de calor ela pode ser utilizada para a realização de trabalho. Além disso, vai existir uma variação de energia interna, ou seja, vai aumentar a energia interna das moléculas de um gás. Estamos falando aqui sobre os gases, né? Os estudos dos gases. Então, quando se trata de transformações gasosas, as transformações gasosas nós temos as transformações do tipo isobárica, onde a pressão é constante, ou seja, transformações onde apenas o volume e a temperatura são alterados e a pressão se torna constante. A outra é a isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica, onde o volume é constante, né? E a isotérmica, onde a temperatura é constante. Então, quando se trata de uma transformação do tipo isobárica, relembrando da equação que nós temos Q de quantidade de calor tal mais ΔU, e claro, a equação do trabalho nós temos P de pressão vezes a variação do volume. Toda vez que ocorrer variação do volume, significa dizer que esse gás ou essa massa gasosa pode sim realizar trabalho. A variação do volume tanto pode ser compressão ou expansão gasosa, né? Então é o seguinte, T de trabalho, no caso tal de trabalho, P de pressão, ΔU, volume final, menos o volume inicial. Então nós teremos a variação do volume. Aí, claro, a quantidade de calor vai ser dada por aquela expressão MC ΔT. Observe que eu estou utilizando aqui o T grandão porque nós iremos trabalhar aqui, para esse caso, a temperatura em Kelvin e não a temperatura em Celsius, né? Aí, claro, para esse tipo de transformação isobárica, a variação de energia interna ela é diferente de zero. Quando se trata de variação de energia interna, significa dizer que se o gás recebe calor, aumenta a sua temperatura, aumenta a energia interna. Se o gás perde calor, diminui a sua temperatura e a variação de energia interna também diminui. Então, nós temos os gráficos aí, Lembrando que, nesse caso, a pressão é constante. Aí, claro, à medida que aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. O gráfico representado aqui indica o seguinte, que eu tenho de um lado a pressão e do outro lado o volume. Aí, claro, observe que a pressão é constante e o gás passa de um volume VA, no caso, um volume inicial, para um volume final. Então, essa área representada, ela é numericamente igual ao trabalho desenvolvido por este gás. Pode ser um trabalho de expansão, quando aumenta o volume, ou um trabalho de compressão, quando diminui o volume. Então, nós temos aqui esse gráfico. Claro, V1, temperatura T1, V2, temperatura T2. Então, nós temos aqui uma variação no volume, significando dizer que ocorre uma variação na temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. No caso da transformação do tipo isocórica, lembrando que isocórica significa dizer que não ocorre variação de volume, ou seja, se o volume não é alterado, significa dizer que não vai realizar trabalho. Então, toda vez que uma massa gasosa não alterar o seu volume, se não sofrer expansão e nem compressão, claro, não vai poder realizar trabalho. Então, o trabalho, nesse caso, vai ser igual a zero. Aí, claro, a quantidade de calor já foi determinada, que pode ser MC ΔT.
Aí, claro, às vezes, ao invés de se utilizar massa gasosa, pode também ser utilizado o número de mol, aquele Nzinho que foi mencionado aí nas últimas aulas. O N é o número de mol, aí, claro, esse C aqui vai ser representado por um calor molar, quando se utiliza o N, e a variação de temperatura. E a variação de energia significa dizer que, claro, como o trabalho é igual a zero, se nós colocarmos aqui trabalho igual a zero, aí, claro, o que vai sobrar? Que a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor, ou seja, a quantidade de calor envolvido vai ser utilizada apenas para aumentar a energia interna das moléculas ou para diminuir a energia interna, quando diminui, quando a variação, a quantidade de calor é negativa, né? Então, nós temos aí, ó, volume constante, isocórica, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, né? Diminui a pressão, diminui a temperatura. Então, nós temos esse gráfico aí, ó, onde aumenta a pressão e o volume permanece constante. Então, para esse gráfico aqui, significa dizer que é uma transformação isocórica, e nós teremos esse outro gráfico, onde eu tenho a pressão e a temperatura. Lembrando que a temperatura aqui está em Kelvin, né? Então, nós temos aqui a pressão está em atm, no caso a atmosfera. Em algum momento, nós vamos utilizar essa pressão em Newton por metro quadrado, né? Como se trata de, no sistema internacional. Quando se trata de transformação isotérmica, lembrando que isotérmica significa dizer que a temperatura é constante. Aí, claro, quando a temperatura é constante, significa dizer que não vai ocorrer variação de energia interna. Lembrando que, como ΔT, ou seja, a variação de temperatura vai ser igual a zero, como foi destacado, a temperatura em Kelvin. Relembrando aí da equação lá, quando a gente estava falando sobre conversão de temperatura, nós iremos utilizar essa expressão. Se a temperatura está em graus Celsius, então você deve somar com o número 273 para obter a temperatura em Kelvin. Aí, claro, a variação de energia interna vai ser igual a zero. Portanto, o que vai sobrar? Significa dizer que todo o calor envolvido, a quantidade de calor envolvida, vai ser utilizada somente para a realização de trabalho, né? Então, nós teremos aqui, ó, lembrando que a variação a temperatura é constante, aumenta a pressão, diminui o volume. Então, nós temos esse gráfico aqui que representa o gráfico de uma isotérmica. Então, essa linha aqui representa uma linha chamada isoterma. Aí, claro, nós temos esse outro gráfico aqui onde mostra duas situações. Embaixo aqui nós temos uma temperatura T1 e em cima uma temperatura T2. Aí, claro, cabe ressaltar aqui que T2, pelo fato de estar mais distante do gráfico, T2 vai ser maior do que T1, ou seja, uma temperatura maior do que a temperatura aqui embaixo, uma temperatura T1. Uma outra transformação é uma transformação do tipo adiabática. O que vem ser essa transformação adiabática? Então é o seguinte, ó, toda vez que uma massa gasosa sofre um processo de compressão rápida, então se por acaso eu comprimisse essa quantidade de gás aqui de forma tão rápida, aí claro, essa forma tão rápida não seria suficiente para transferir calor do sistema para o meio externo. Então, nesse caso, a quantidade de calor trocado com o meio externo é nula, ou seja, não haveria a troca de calor. Aí, consequentemente, nós teríamos essa equação, Q é igual a tal mais ΔU. Aí, claro, como a quantidade de calor no tipo de transformação adiabática, né, é igual a zero, então o que sobraria? Que o trabalho é igual a menos a variação de energia interna, né? Lembrando, como a gente está levando em consideração aqui uma compressão, aí claro, quando existe a compressão, significa dizer que o trabalho vai ser negativo e, consequentemente, a variação de energia interna vai ser um número negativo, né? Então, nós temos aí o gráfico de uma transformação adiabática, onde ele passa de uma temperatura, como foi mencionado, uma temperatura maior para uma temperatura menor. Ou então, eu posso muito bem fazer o contrário, onde ele vai passar de uma temperatura menor para uma temperatura maior quando sofre uma compressão do tipo adiabática. Relembrando que a adiabática é quando não transfere calor, não há troca de calor com o meio externo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre essas transformações gasosas. Aí, claro, na nossa próxima aula a gente vai
resolver alguns problemas que envolvem a primeira lei da termodinâmica, beleza? Então até a próxima aí.